seja por origem interna das adrenais ou adquirido por origem externa medicamentosa. Os glicocorticoides causam hiperglicemia e diabetes pelos mesmos mecanismos. Eu, Alexis Guedes, devido à maior prevalência dessa condição associada a drogas, nesta aula vou falar de diabetes induzido por medicamentos corticosteroides. Na agenda dessa apresentação vamos ver qual a real dimensão deste problema, como os corticosteroides causam hiperglicemia e diabetes e como abordar essa situação. Para demonstrar a epidemiologia que envolve o uso de corticosteroides, ilustro com um estudo que avaliou uma coorte de pacientes de um banco de dados buscando o uso de corticosteroides orais. Estudo esse realizado em duas regiões do Reino Unido, País de Gales e Inglaterra. No segmento médio de 4,7 anos, foram encontrados mais de 244 mil usuários de corticosteroides orais nessas regiões. Para estes, 1,6 milhões de prescrições foram realizadas. O que é mais interessante é que, em qualquer momento, a qualquer tempo do segmento, 0,9% dos pacientes estavam usando corticosteroides orais. Outro achado interessante deste estudo é que, independente de gênero ou da dose de corticosteroide utilizada, seja baixa, média ou alta, o envelhecimento esteve associado com o aumento do uso de corticosteroides. Dentre as justificativas que levaram ao uso do corticosteroide oral, as doenças do sistema respiratório foram o principal motivo para sua prescrição. Mas os corticosteroides orais foram prescritos também para as mais diversas situações envolvendo múltiplos órgãos e sistemas. Mas quantos desses pacientes em uso de corticosteroide têm risco de iniciar terapia hipoglicemiante devido ao medicamento? Neste estudo de caso controle, com mais de 11 mil pacientes por cada grupo, pacientes estes com mais de 35 anos, partindo-se do início do hipoglicemiante, buscou-se, nos 120 dias que antecederam, o uso do corticosteroide. É importante mencionar que todas as doses e tipos de corticosteroides foram convertidas para a hidrocortisona para permitir a comparação. Comparando casos e controles, foi obtido um odds ratio em análise univariada de 1,77 quando a dose de hidrocortisona ficou entre 1 e 39 mg. Quando essa dose passou de 40 a 79 mg, esse odds ratio subiu para 3,02. Esse odds ratio subiu progressivamente até alcançar uma estimativa de risco relativo maior que 10 quando a dose superou 120 mg de hidrocortisona. O risco de início da terapia hipoglicemiante após o uso de glicocorticoide, assim como a progressão do odds ratio com o aumento da dose de hidrocortisona, pode ser ilustrado nessa figura. Mas como os corticosteroides causam hiperglicemia e diabetes? Partindo do octeto ominoso, descrito por Dr. Ralph Defronzo, que ilustra os mecanismos pelos quais a hiperglicemia se desenvolve no diabetes. Em pelo menos 5 desses mecanismos, o corticoide pode atuar, levando à hiperglicemia. Irei ilustrar alguns desses mecanismos. Em primeiro lugar, a redução da captação muscular de glicose. Nesse experimento, utilizando tecido muscular da perna de ratos tratados com dexametasona, comparados com ratos controles, quando expostos à deoxiglicose, demonstrou-se uma menor captação de deoxiglicose nos ratos tratados. Em paralelo, a avaliação indireta da expressão dos transportadores de glicose GLUT4 na mesma membrana celular dessas células musculares também foi reduzida nos ratos tratados com dexametasona. Acontece também redução da captação de glicose no tecido adiposo. Neste estudo, utilizando células de cultura de adipócito, quando expostas a deoxiglicose, tem-se uma captação basal. Porém, quando se acrescenta insulina a essa amostra, há uma captação muito maior de deoxiglicose.
Por outro lado, quando se acrescenta dexametasona, a captação de glicose basal modifica pouco, porém aquela relacionada com a insulina tem uma redução muito maior. Quanto maior a dose de dexametasona ao qual o tecido é exposto, menor a captação de glicose, principalmente relacionada com a captação mediada pela insulina, ou seja, resistência insulínica. Nesse mesmo estudo, avaliou-se a expressão do GLUT4 na membrana desses adipócitos. No adipócito, sem qualquer exposição a qualquer substância, nós temos aqui a expressão basal do GLUT4. Quando se acrescenta a insulina naquela amostra tecidual, vejam que a expressão do GLUT4 aumenta bastante. Quando se acrescenta isoladamente dexametasona, não há tanta diferença em relação ao controle. Porém, quando se acrescenta a dexametasona associada à insulina, a resposta à insulina fica prejudicada, tendo uma menor expressão do GLUT4. Para compreendermos melhor o aumento da produção hepática de glicose, temos que retornar à gliconeogênese. Na gliconeogênese, a partir do piruvato, diversos compostos são formados até chegar à glicose. Todas essas reações são mediadas por enzimas. Dessas enzimas, pelo menos 3 têm um papel regulatório. 2 dessas, a glicose 6-fosfatase e a fosfenol-piruvato carboxiquinase, são induzidas à sua transcrição a partir do glicocorticoide. De fato, o elemento de resposta ao glicocorticoide, que é o sítio de ligação ao receptor homodimerizado no citoplasma que se liga ao núcleo, fica sobre a região promotora da fosfenol-piruvato carboxiquinase. Outro mecanismo é a redução da liberação pancreática de insulina. Neste estudo, ratos transfectados para superexpressão do receptor de glicocorticoide nas células beta, ou seja, artificialmente transformados em ratos supersensíveis ao glicocorticoide endógeno, quando comparados com ratos controle e infundidos de 0,5 gramas de glicose por quilograma, apresentam aos 60 minutos uma resposta hiperglicêmica. Por outro lado, a resposta insulínica nesse mesmo experimento, aos 5 minutos, nos ratos modificados, encontra-se embotada, resumindo aspectos da fisiopatologia aqui ilustrados. Foi demonstrado um aumento da resistência insulínica secundário a uma redução da expressão dos transportadores GLUT4 na membrana dos adipócitos e das células musculares. Demonstrado também um aumento da produção hepática de glicose secundária a aumento da transcrição das enzimas relacionadas à gliconeogênese. E foi demonstrado também uma redução da liberação de insulina pancreática secundária à expressão do receptor de glicocorticoide. Como proposto no início da apresentação, o enfoque dessa aula será em medicamentos induzindo hiperglicemia e diabetes. Neste estudo, 60 pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica descompensada foram distribuídos em 3 grupos. O primeiro deles, em azul, o grupo de pacientes diabéticos em uso de prednisolona. O segundo grupo, em vermelho, pacientes não diabéticos também em uso de prednisolona. E o terceiro grupo, o grupo controle, de pacientes não diabéticos e sem usar prednisolona. Se observarmos a comparação da curva dos pacientes não diabéticos, porém em uso de prednisolona em comparação com o grupo controle, vejam que até a primeira metade as curvas praticamente se sobrepõem durante o dia. Porém, a partir da metade do dia, há um distanciamento dessas curvas com uma resposta hiperglicêmica nos pacientes em uso de prednisolona. Já no grupo de pacientes diabéticos, essa resposta a partir de meio-dia ela é muito mais intensa, porém, a resposta hiperglicêmica ocorre desde o início do período. Vamos entender por que isso acontece.
Veja que a prednisona foi administrada por volta das 8 horas da manhã. Se considerarmos a sua farmacocinética, ela tem o pico máximo sérico em 1 hora e sua meia-vida 2 horas e meia após a ingestão. Porém, se considerarmos os efeitos farmacodinâmicos, vimos que esses efeitos dependem de transcrição gênica e, portanto, são mais demorados para acontecer. Ou seja, o período de efeito máximo ocorre entre 4 e 8 horas da ingestão e a duração do efeito em 12 a 16 horas. É muito importante observar que a glicemia de jejum, na maioria das vezes, ela não se encontra alterada. O impacto da fisiopatologia no diagnóstico e tratamento é corticosteroide específica, ou seja, depende do tipo, dose e posologia e é tempo dependente, o que significa dizer que depende da farmacodinâmica da droga e do tempo de exposição. Como abordar a situação? Em primeiro lugar, há necessidade de se conhecer os pacientes sob o risco de desenvolver diabetes induzido por glicocorticoide. São estes pacientes sem uso de corticosteroides em doses altas e por muito tempo, pacientes com IMC e idade elevada e alterações glicêmicas prévias que podem ser da história familiar ou da história pessoal, como diabetes mellitus gestacional ou alterações laboratoriais, intolerância à glicose, glicose de jejum alterada ou alterações na hemoglobina glicada. Não existem critérios diagnósticos específicos para diabetes induzido por glicocorticoide, de modo que utilizamos os critérios usuais para diagnosticar diabetes. Quando temos uma glicemia a qualquer momento do dia maior que 200 na presença de sintomas, não há muita dificuldade para o diagnóstico. Porém, como os vimos com a prednisolona, nem sempre esse medicamento afeta a glicemia de jejum. Portanto, tanto a glicemia de jejum quanto o teste de tolerância à glicose matinal nem sempre colaboram com o diagnóstico. A hemoglobina glicada pode ter alguma perspectiva. Neste estudo recém-publicado, pesquisadores japoneses propuseram um algoritmo para diagnóstico a partir da hemoglobina glicada. Como isto funciona? A partir da realização de hemoglobina glicada antes do tratamento iniciar e uma hemoglobina glicada após o tratamento, se obtém o aumento absoluto entre o patamar basal até o ponto mais elevado de hemoglobina glicada obtida durante o tratamento. Se esse aumento for maior que 13%, há a sugestão de que há diabetes mellitus induzido por glicocorticoide ocorrendo. Porém, esse estudo ainda precisa ser validado em outras amostras. Em uma outra proposta para diagnóstico, aqui em ambiente usualmente hospitalar, antes de iniciar o corticoide já programado, faz-se a realização de uma glicemia de jejum e a partir daí se monitoriza com glicemia capilar por um período de pelo menos 24 a 48 horas. Se a glicemia mantém-se abaixo de 140 durante toda a monitorização, ela pode ser suspensa. Por outro lado, se os valores obtidos são maiores que 140, aqui esses autores sugerem iniciar tratamento. Em relação a medicamentos orais, tem seu uso bastante limitado, e isso se dá principalmente pela sua baixa eficácia. Ou seja, os efeitos hiperglicemiantes do glicocorticoide dificilmente são suplantados pelos medicamentos orais. Além disso, há a possibilidade de interação dessas drogas tanto com as doenças concomitantes que precipitaram o uso do glicocorticoide, quanto com os efeitos adversos dos próprios glicocorticoides. Além disso, a carência de estudos comparativos entre estes medicamentos. Quando devemos então tentar usá-los? Quando a glicemia está sempre menor que 200 mg por decilitro. Em relação a medicamentos, devemos fazer algumas considerações. Por exemplo, a metformina muitas vezes tem contraindicação a seu uso devido à condição de base que motivou ao uso do glicocorticoide. As sulfonilureias, com a duração de ação
de pelo menos 24 horas, podem causar hipoglicemia matinal quando apresentações de glicocorticoides de ação intermediária, como prednisona e prednisolona, são dados apenas pela manhã. As tiazolinedionas têm o inconveniente de ganho de peso e fragilidade óssea, efeitos estes que se sobrepõem aos efeitos dos próprios glicocorticoides. As glinidas têm um efeito muito interessante, pois atuam de forma curta no período pós-prandial, o que coincide muitas vezes com a hiperglicemia do glicocorticoide. As glipitinas e os análogos de GLP-1 têm estudos mostrando um benefício interessante na condição. Já os inibidores de SGLT2, estes praticamente têm muito e pouca informação disponível, lembrando apenas que eles costumam causar infecções genitais, as quais também podem acontecer com o uso do glicocorticoide. Então, muitas vezes, as insulinas são de fato necessárias. Vejam, quando se faz o uso da prednisona ou prednisolona às 8 horas, tem-se uma duração de ação de 12 a 16 horas, com pico máximo entre 4 e 8 horas. Se colocarmos a curva da insulina NPH sobrepondo a esse momento, vejam que ela tem a duração de efeito semelhante e o pico no mesmo horário, o que a torna uma insulina interessante para o uso nessa condição. Uma sugestão de esquema inicial para o seu uso é colocar, a partir de 10 mg de prednisona, 0,1 unidade quilograma de insulina, e a cada 10 mg a mais de prednisona, aumentar 0,1 unidade adicional, até algo em torno de 40 mg ou mais, onde esse aumento deve chegar a algo em torno de 0,4 unidade por quilograma de peso. Quando utilizamos a dexametasona, a duração de ação se estende, e neste caso é interessante utilizar um análogo de duração prolongada, como por exemplo a insulina glargina ou a DTMI. Aqui um esquema interessante. Para iniciar, é a partir de 2 mg de dexametasona se colocar 0,1 unidade por quilograma de peso da insulina referida. E a cada 2 mg até 8, aumentar 0,1 unidade, ou seja, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 unidades por quilograma de peso no momento em onde se tem 8 mg de dexametasona. Conforme já referido previamente nessa aula, os efeitos hiperglicêmicos do glicorticoide são prioritariamente pós-prandiais. Existem esquemas nos quais a prescrição de insulina regular ou insulina rápida pode ser feita de forma isolada nos períodos que antecedem cada uma das refeições. A dose sugerida para início é 0,1 unidade quilograma de peso refeição, com ajustes que devem ser feitos à medida que se afere a glicemia pós-prandial. Quando se utiliza a glicocorticoide de ação intermediária, como a prednisona e a prednisolona, em 2 momentos do dia, como por exemplo às 8 e às 16 horas, passa a acontecer também a hiperglicemia matinal. Essa situação pode ocorrer em dexametasona em doses maiores e também em pacientes com diabetes mellitus prévio. De modo que o esquema com insulina regular ou rápida pré-prandial não consegue cobrir aquele momento. A utilização de insulina NPH noturna pode resolver essa situação. A insulina NPH pode também ser acrescida no esquema diário, de modo a reduzir as doses de insulina regular ou rápida diárias. Uma outra opção é utilizar um análogo de longa duração. Para finalizar essa apresentação, um ponto de extrema importância. Toda vez que o glicocorticoide é reduzido, deve-se acompanhar a redução da insulina para evitar a hipoglicemia. Um esquema interessante sugerido por estes autores é uma redução de metade do percentual da dose reduzida pelo glicocorticoide. Ou seja, se o glicocorticoide é reduzido em 50%, a redução de insulina pode ser feita em 25% da dose em uso.
Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. E se você tem interesse em temas de endocrinologia e deseja saber a cada momento as nossas publicações, é fácil, basta assinar o nosso canal. Obrigado pela sua atenção.